Olá a todos, meu nome é Rafael Diniz de Souza. Eu gostaria de apresentar a minha nova série de estudo e devocional Livrai-nos de todo o mal. Esses serão estudos a respeito do que é o pecado e sobre como lidar com o pecado, o que se enquadra naquilo que os teólogos chamam de hamartiologia ou lapsariologia. Esse tema ele vem principalmente inspirado pelo Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 12 e 13. Que diz, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre e amém. Então, essa leitura do Evangelho de Mateus, ela já suscita uma grande questão. Como assim não nos induz à tentação? Será que Deus é a parte responsável pelo homem acertar ou errar, cair ou se levantar? Ou como assim, em outras traduções também colocam, não nos deixes cair em tentação, que tende a atenuar essa conotação com o sinônimo não nos permita cair em tentação, mas que também pressupõe uma participação de Deus em evitar que o homem peque. Então a gente vai entrar nesses méritos, vamos estudar todas essas questões e acredito que vai ser muito relevante. Eu vou abordar documentos da tradição judaica, da tradição católica e da tradição protestante, e também dos pergaminhos do Mar Morto, isso mesmo, aqueles manuscritos encontrados no deserto da Judéia, entre muitos outros documentos, outras fontes antigas. Bom, falando um pouco mais a meu respeito, eu sou formado em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo e depois de expandir meus estudos para áreas voltadas para negócios pela Fundação Getúlio Vargas, finalmente eu retornei à minha área de formação, concluindo meu MBA em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. A minha intenção sempre foi estudar a Bíblia, principalmente como um fenômeno comunicativo, que inclusive ultrapassa o já grandioso fenômeno da comunicação de massa, visto que o documento bíblico ele transcende gerações, com valores universais e atemporais. Dessa forma, nessa série eu pretendo abordar o discurso bíblico de forma pura e sem modificações, independente de pontos de vista pessoais e analisando a Bíblia como um fenômeno comunicativo, para só depois verificar a tradição e os comentários que vão demonstrar como a Bíblia tem sido entendida ao longo dos séculos. Eu considero essa uma abordagem inovadora, a qual eu vou desenvolver de maneira bem orientada pela observância da conformidade e evidentemente motivado por valores da religião judaico-cristã. Entretanto, eu não finjo ser um teólogo, eu sou um pesquisador, um estudioso dos documentos bíblicos e para a ênfase teológica abordada nesses estudos, eu conto com uma série de obras de teólogos, judeus e cristãos, assim como Loren Stuckenbrook, especialista em cristianismo primitivo, e também Nehemia Gordon, que abordou muitos temas relacionados ao Evangelho. Eu vou destacar o trabalho da doutora Miriam Brand, com seu blog Understanding Sin and Evil, Entendendo o Pecado e o Mal, e também com seu livro Evil Within and Without, The Source of Sin and Its Nature, as Portrayed in Second Temple Literature, o mal de dentro e de fora, a fonte do pecado e sua natureza, conforme retratado na literatura do Segundo Templo. Pelo trabalho da doutora Brand, incluir a questão do pecado e da inclinação maligna vão ter muitas paridades. Entretanto, por ela ser judia, o trabalho dela vai ter esse foco mais voltado para os limites do Velho Testamento. E eu pretendo, com esse nosso devocional, expandir muito mais a questão, incluindo documentos mais importantes e relevantes do período do Segundo Templo. No caso, evidentemente, os Evangelhos e o Novo Testamento de uma maneira geral. Não obstante a isso, os manuscritos encontrados no deserto da Judéia, a grosso modo, fazem parte desse mesmo período no qual os documentos bíblicos do Novo Testamento foram autografados. Mas, na verdade, esses manuscritos do Mar Morto, eles já existiam, eles já eram copiados em um tempo onde os primeiros documentos cristãos, os evangelhos, as cartas de Paulo, ainda nem haviam sido escritos. Então, esse intervalo histórico, chamado de período do Segundo Templo, é bastante longo, e ele vai de meados de 443 a.C. até o ano 70 d.C., e basicamente se refere ao tempo em que o templo judaico estava edificado em Jerusalém,
até que viesse então ser destruído pelos romanos no primeiro século da era cristã. No entanto, é importante pontuar que não se professa a respeito desses documentos do Mar Morto canonicidade de nenhuma sorte, isso tanto entre judeus como entre cristãos gentios. Porém, no que se limita à natureza histórica desses documentos, sua apreciação será muito relevante. Nesse primeiro episódio, eu vou abordar o tema ordem e caos. Nós vamos tratar do texto de Gênesis capítulo 1, verso 1. Eu vou fazer a leitura do primeiro verso em hebraico que diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Ruach Elohim, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Então, primeiramente, se observa aqui um contexto onde o pecado ele ainda não existe. Deus ainda ele não criou o homem, e não criou também nenhum tipo de anjo, nenhum tipo de ser, seja animal, planta, ainda não existe nada disso. Então, a primeira observação que podemos fazer é que o pecado depende de um ser para que ele seja praticado. A existência do pecado depende da ação de algum agente. Do contrário, não existiria o pecado. Não obstante a isso, o que se observa nesse contexto é uma espécie de demonstração do que o pecado ainda virá a ser. É como se fosse um pano de fundo. A gente vê isso na separação entre luz e trevas. Pois se viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação, então, entre luz e trevas, logo é possível observar o primeiro juízo de valor, ao menos a nível documental, o primeiro juízo de valor da existência. Porque se Deus determinou ao pronunciar a ordem que haja luz, então houve luz, e ele disse que a luz era boa, então o primeiro contexto que posteriormente nos servirá como um critério que torna possível a distinção entre o certo e o errado, ele vem do juízo de valor que Deus atesta a respeito da sua criação. Não podemos falar em criatura aqui, mas podemos falar em criação. E o que ele criou? Não necessariamente a luz, que pressupõe a própria presença divina, mas ao se ausentar e depois ao regressar, Deus cria o fenômeno da distinção, que torna possível alguma referência para a contagem de tempo demarcando o primeiro dia. Então ele emite opinião a respeito da sua própria criação. O Eterno, ele emite a sua opinião. Ele gosta do que ele está fazendo. Logo, o primeiro ponto que eu queria destacar é que a questão do que é o pecado, que vai se desenvolver a posteriori, tem uma conotação voltada para aquilo que Deus pensa a respeito do que ele mesmo faz. Ou seja, há uma questão da opinião do Eterno, o Santo bendito seja Ele, acerca das coisas que são feitas na terra. O Criador é quem determina aquilo que é certo e errado. Por isso, todo o princípio de moral e ética parte da religião. Parte daquilo que Deus propõe diante de todos os seres humanos que vão receber o atributo da inteligência para conseguir se admirar e meditar nessa conotação religiosa do texto. Logo está disposto diante de todos a opinião que Deus tem, o julgamento que ele emite acerca das coisas criadas, de maneira que um conceito primeiro do que seria o pecado, que ainda não existe nesse contexto, seria simplesmente contrariar a opinião divina. Deus quer que as coisas sejam de uma certa maneira. Ele aprova as coisas de uma certa maneira. Existe uma certa ordem na criação. E, no entanto, seres que receberão o livre-arbítrio, recebendo a capacidade de pensar por si só, recebem também a faculdade de emitir sua própria opinião a respeito das coisas. Então esses seres, sejam anjos ou sejam homens, eles vão poder ter uma opinião inclusive estúpida, se assim eles quiserem. Uma opinião teimosa, se assim eles quiserem. Ou eles vão poder, de uma forma natural, de uma maneira livre, reconhecer que Deus fez grandes coisas, que Deus foi gracioso na sua criação, que a criação é maravilhosa.
Então há uma questão de Deus permitir a opinião, o julgamento de cada uma dessas criaturas que receberão a conotação do livre-arbítrio. No entanto, nem por isso ele deixa de manter a sua própria opinião. Então, na medida em que Deus mantém a sua opinião de que a luz é boa, nem pela criatura pensar e dizer, mas eu prefiro as trevas, eu não gostei tanto assim da luz, isso não interfere na opinião divina. Deus permanece aprovando a luz, ele permanece aprovando a separação entre luz e trevas. De maneira que, ainda que não se possa falar da existência do pecado nesse contexto, nós podemos falar de um fenômeno chamado caos em oposição a um fenômeno chamado ordem. Isso é expresso no documento na descrição de que a Terra era sem forma e vazia, ou seja, essa matéria-prima da criação era algo desfigurado, era algo do qual não se poderia interpretar propósito, desígnio, de onde não se tirava nenhuma forma de utilidade, a não ser a utilidade de ser essa massa, entre aspas, esse potencial de onde todas as coisas poderiam vir a ser criadas. Então pareceu bem a Deus criar. E ele partiu dessa massa que alguns vão entender como nada, alguns vão entender como um vácuo, mas que também pode ser entendida como a existência de algo, pois ele já chama isso de terra. E diz que aquilo era sem forma e vazio, que haviam ali trevas e que era um grande abismo, ainda que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então é notável aqui um contexto de caos, um contexto de algo sem utilidade que começa a ser revertido na medida em que ao menos a luz ali. A partir do momento em que a luz, você já começa a instaurar uma certa ordem. Então a luz aqui deve ser entendida no sentido de desígnio, no sentido de ordem, pois na construção desse conceito é possível perceber que na escuridão as coisas são sem distinção. Quando você acende uma luz, as coisas passam a serem ordenadas. Você tem uma referência. Então, não necessariamente aqui se está falando de luz em um sentido de onda, ou no sentido de partícula de fótons, no sentido do pensamento da ciência contemporânea. Eu acredito que essa luz é algo que está para muito além da luz que a gente observa a partir dos astros, que inclusive são criados apenas no quarto dia. Então, luz aqui não tem necessariamente nada a ver com a luz de uma lâmpada, com a luz elétrica, com a luz do sol. Acredito em luz como ordem, é luz no seu sentido mais essencial, é a possibilidade de se fazer distinção entre as coisas. Isso fica evidente no objetivo dessa manifestação, que é fazer separação por meio da oposição entre luz e trevas, para fazer distinção entre as coisas. Mais à frente, ter a luz será o poder de discernir entre o certo e o errado, de forma semelhante com que Deus inicialmente faz distinção entre ordem e caos. Nesse caso, não se exclui as interpretações mais tradicionais dos pais da igreja primitiva, que falavam em creatio ex nihilo, termo latino que significa criação a partir do nada. Entretanto, se observa que, assim como os cientistas da atualidade podem observar que a luz ora se comporta como uma onda, ora se comporta como partícula, também esse estado primeiro da criação, ora se comporta como um espaço vazio, ora se comporta como uma massa disforme, pronto para ser modelada, pois a principal característica desse caos inicial é justamente a dificuldade em fazer distinção entre as coisas. Por essa razão, nós vemos que o estado inicial da criação é descrito pelo menos de 3 formas. Primeiro, sendo mencionado como algo disforme, que é chamado de terra. Na sequência, como algo vazio diante de Deus, que é chamado de abismo. E por fim, como algo abundante diante do Espírito, pois a forma líquida expressa na palavra Hamaim, que é traduzida normalmente como águas, não indica necessariamente a substância que nós conhecemos como água, mas seria antes o oceano primordial. Em outras palavras, seria a abundância caótica que antecede a ordem da criação, onde o sopro de Deus ali pairava. Portanto, a descrição é feita de 3 formas distintas, indicando que é impossível fazer uma distinção clara desse estado inicial da matéria-prima da criação, ainda antes que se manifeste a luz do mundo, trazendo então ordem em meio ao caos.
A respeito desse conceito de ordem primordial, se faz importante incluir, então, uma segunda leitura, que está em Provérbios, capítulo 8. Eu, a sabedoria, consisto na prudência e no testemunho do propósito. No hebraico é mesimá. E no testemunho do propósito eu sou encontrada, que é uma tradução que já se difere um pouco das nossas versões mais conservadoras. Por exemplo, a Nova Almeida Atualizada diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Enquanto a Nova Versão Internacional diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Nova Versão Internacional. Entretanto, esse termo mesimá, ele é o mesmo termo que nós encontramos em Jó, capítulo 42, verso 1 e 2, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus mesimá pode ser impedido. Então ele fala claramente de propósitos divinos que no contexto do livro de Provérbios antecedem a criação. Continuando a leitura, ele diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu, a sabedoria, odeio a soberba, odeio a arrogância, odeio o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Por meio de mim governam os príncipes, preste atenção nesse detalhe, os nobres e todos os juízes da terra. É por meio de mim que eles julgam, por meio de mim que eles governam. Então aqui a gente já começa a entender uma clara alusão com a Torá, que é o código pelo qual se julgam os juízes na terra de Israel. O Senhor me possuía no princípio da sua obra. Veja aqui o princípio sendo mencionado, antes das suas obras mais antigas. No hebraico aqui seria Hashem Kanani Reshit. Você vê uma expressão que remete diretamente ao Gênesis, falando Reshit. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o Reshit, desde o princípio, antes do começo da terra, que é um termo equivalente ao que nós vamos encontrar no Novo Testamento, desde antes da fundação do mundo. Verso 24. Fui gerada antes de haverem abismos, quando ainda não haviam fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem limitados, antes de haver colinas, eu fui gerada. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. E eu estava lá quando ele preparava os céus, quando ele traçava o horizonte sobre a face do abismo, estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra. Verso 30. Eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. No hebraico aqui o termo é Amon. Guarde esse termo, que também pode ser traduzido como aio. Nós vamos falar logo a respeito desse termo. E dia após dia eu era o seu prazer, alegrando-me em todo o tempo na sua presença. Verso 31. Alegrei-me no seu mundo habitável, achando satisfação junto aos filhos dos homens. Pois agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino e sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra a vida e alcança o favor do Senhor, o Deus de Israel. Mas, aí é importante, mas quem peca contra mim faz violência à própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Portanto, notamos aqui em Provérbios de Salomão a menção de um propósito divino por detrás da criação, que é chamado de sabedoria e se apresenta de forma personificada, e incluindo uma referência ao contexto documental de Gênesis. Já no contexto dos evangelhos, há um outro testemunho que vem nesse mesmo entendimento, mais especificamente no Evangelho de João, capítulo 1, onde há também uma referência explícita ao livro do Gênesis. Pois ali está escrito da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Então, o Evangelho de João também faz uma referência ao Gênesis, mencionando o termo Reshit, utilizando, então, o mesmo termo que invoca com certeza o texto de Moisés. E ele fala desse verbo que no grego, nas cópias que dispomos, está como logos. É um conceito que algumas pessoas insistem em dizer que foi aprendido com os gregos, com os filósofos, mas que na verdade não foi. Na verdade, esse termo ele vem desde o Provérbios, ele vem desde a sabedoria de Salomão, que descreve como Deus estava acompanhado na criação pela sabedoria. Ou seja, existe uma inteligência por detrás das coisas criadas. A criação revela um desígnio, um propósito, um sentido de ser. As coisas, elas se complementam, existe a beleza dos pares. Todas essas conotações, toda essa equalização minuciosa encontrada na criação demonstra traços de desígnio. É por isso que no contexto do criacionismo científico se reconhece a obra criadora por meio dos sinais, pelos indícios encontrados na natureza que sugerem que há uma inteligência por detrás daquilo que é feito. Então é nesse sentido que João documenta que por detrás do princípio, daquele Bereshit, estava essa inteligência criadora, estava essa essência de ordem, que estava com Deus, inclusive era o próprio Deus. Então a gente já começa a perceber aquela luz, ao invés de ser uma luz como a luz do sol, ou a luz como uma partícula de fótons espalhada pelo universo, ao invés disso, a gente começa a ver essa luz como uma pessoa. Ela começa a ser personificada e é chamada inclusive de verbo e de logos, que é sem dúvida um termo emprestado do grego na tradução, mas somente porque se percebia uma forte analogia entre o conceito hebraico de Reshit, o conceito hebraico de princípio e o conceito encontrado em documentos dos filósofos gregos. Então nós estamos falando de um conceito análogo, significa que algumas tradições gregas incluíam um pensamento similar. Um pensamento parecido com o conceito de Salomão, que guardava uma tradição ininterrupta desde Noé e que remetia a verdades a respeito de Deus. Só que isso não pode ser tomado de forma exaustiva. Na verdade, não podemos falar que a doutrina dos estoicos e outras correntes teria influenciado João de forma alguma, pois a influência dele vem de Provérbios capítulo 8, inclusive como também atesta a tradição judaica. Isso fica muito claro em textos como Bereshit Rabbah, capítulo 1, verso 1, que é uma porção do Midrash, que vai falar que havia um rabino chamado Roshaiá, que começou dizendo que a Torá, a lei, era um Amon. Vocês vão se lembrar, o mesmo termo que eu acabei de ler em Provérbios 8. E que ele, o Criador, era uma alegria perante ele em todo o tempo. Amon, no hebraico, significa aio. Vocês vão se lembrar de Paulo utilizando esse termo para se referir à lei. Quando ele vai escrever aos Gálatas, por exemplo, um diaio é entendido como um tutor, um instrutor que cuida de crianças durante um período curto de tempo. E quando Paulo fala isso aos Gálatas, ele pretende explicar o seguinte: vocês que são gentios precisaram do judaísmo até o momento em que vocês já entenderam bem os princípios da fé. Mas agora vocês não precisam se tornar judeus. Vocês prosseguem como gentios, o judeu permanece como judeu, a fé em Jesus não deve interferir no seu chamado. Cada um se mantém no seu status original. Então Paulo vai utilizar esse termo aio, assim como se usa aqui também no Bereshit Rabbah, onde continua sendo descrito que Amon significa cobertura, no sentido de esconder, o que indica algo oculto por detrás da criação, pois o tutor é aquele que encobre, aquele que acompanha e protege o seu aluno, que acompanha o seu pupilo. E ele vai mencionar o documento de Esther, que diz que Mardoqueu escondeu, tutelou a Hadassah, utilizando o mesmo termo Omen. Hadassah, que depois vai receber o nome de Esther, significa que ele deu a ela instruções, que ela foi instruída e preservada por ele, inclusive no sentido de que ela não revelasse a sua identidade judaica ali no contexto da cidade de Suzã, porque os judeus ali tinham muitos inimigos. Então são as instruções de Mardoqueu que Hadassah vai guardar, ocultar no seu coração, de maneira que ele está por detrás das atitudes sábias que ela vai desempenhando.
Em outras palavras, nós encontramos o entendimento, que evidentemente aqui é tardio, nessa tradição judaica, mas que remete ao contexto de Salomão, da época da monarquia em Israel. Um contexto em que o judaísmo não teria ainda um contato com o helenismo para que pudesse se apoderar de conceitos históricos. Portanto, há um limite. Realmente, a utilização do termo logos não pode ser considerada exaustiva. Alternativamente, o Midrash continua dizendo que Amon significa artesão. Aí você tem uma semelhança realmente muito grande com a filosofia grega. Porém, o que de fato está sendo dito é que a lei era a ferramenta. A lei, o logos, a inteligência, a ordem da criação era o artesão do Senhor. A Torá diz, através do Reshit, o Senhor criou os céus e a terra, que significa, portanto, que ele criou por meio da lei. No contexto dos evangelhos, há um salto maior ainda, porque nós vamos entender que esse Reshit, essa Torá, essa lei, essa inteligência por detrás da criação, esse logos, o verbo da vida, se trata de uma pessoa, assim como Salomão também em Provérbios capítulo 8, personifica essa inteligência, revelando que não se trata simplesmente de um atributo, não é simplesmente uma força, não é simplesmente um parâmetro, mas é uma personalidade. Então, isso já começa por meio de Salomão, a personificação da sabedoria. E no contexto do Novo Testamento, vai ficar claro que essa inteligência criativa é Jesus. Que Jesus, o filho de Davi, Yeshua HaNatzeri, Jesus de Nazaré, ele é esse Reshit. Ele é essa inteligência divina por detrás de todas as coisas, inclusive por detrás dos preceitos mosaicos que vão ser apresentados depois na ocasião do Sinai. Um outro texto importante seria a Epístola de João, a primeira carta de João, capítulo 1, onde está escrito assim, partindo do verso 1. O que era desde o princípio, desde o Reshit, aí temos mais uma referência que remonta ao Gênesis, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Verso 4. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa satisfação se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então aqui nós vemos João novamente, agora na sua primeira epístola, voltando, assim como ele faz no princípio do Evangelho, a questão do Gênesis, da ordem em oposição ao caos. Ele diz que essa luz é Deus, que essa luz inicial é Deus, e trevas seria então a ausência de Deus. É o espaço que foi aberto para que a criação pudesse vir a ser. Então Deus ele se ausenta nessa porção primordial, que seria a representação da sua ausência, aquilo que nós chamamos de trevas ou de caos ou de escuridão. Lembrando que ainda não estamos falando aqui de pecado propriamente dito, mas sim de um contexto pré-pecado. Seria um contexto protolapsário, pois aqui não se trata de um fenômeno praticado pela criatura. Não existe ainda ninguém para praticar uma falha moral. O que nós temos aqui é puramente a distinção entre luz e trevas, entre ordem e caos. E Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. É isso que João diz no verso 5. Verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja que quando se introduz a criatura que tem o livre-arbítrio e responsabilidade, já existe a atribuição de um conceito moral sendo incluído. Se dissermos que com ele andamos, mas na verdade andamos em trevas, ou seja, fora dos seus ensinamentos, então somos falsos, somos hipócritas, pois eu estou mentindo e não pratico a verdade. Mas aqui já há uma criatura praticando obras que desfazem a ordem da criação.
Então, lembrando, lá no começo, Deus estabeleceu uma ordem criadora. Então, o primeiro conceito de pecado tem início quando aquilo que Deus fez, e Ele mesmo disse que era bom, emitiu juízo de valor a respeito da sua obra e disse, isto eu aprovo, quando eu, na partícula que me foi atribuída, na porção da vida que me foi confiada, quando eu uso da vida para desfazer essa obra da criação, então eu faço aquilo que é mal. Lembrando que Deus emitiu juízo de valor, dando testemunho do que seria considerado como bom. Portanto, em um conceito mais essencial, o pecado seria contrariar o Logos, contrariar a inteligência por detrás da criação, ao invés de seguir o caminho para o qual a natureza inicialmente apontava. Aqui é importante fazer uma distinção entre a natureza antes do pecado, algo que vamos estudar depois no tema da inclinação maligna. Então eu sigo um caminho inverso ao plano divino, e nisso a gente já tem, além do caos, além das consequências ocasionadas, já temos algo de ordem moral, pois envolve a opinião de Deus a respeito da sua própria criação. Verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós não vamos entrar ainda na questão da expiação, vamos deixar isso para um outro capítulo, vamos nos ater hoje a conceitos essenciais. Retomando o Evangelho de João, nós lemos a descrição de que o evangelista faz então de Yohanan, o imersor, de João Batista. Está no Evangelho, no verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Yohanan, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, João não era a própria luz, mas para que testificasse da luz ele veio. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi criado, o mundo foi feito por ele. Olha aqui João aludindo ao Provérbios 8, que diz que a sabedoria estava com Deus na criação, que nada foi feito sem ela. Tudo foi feito através da sabedoria. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Verso 14. E o verbo, o Logos, a Torá, o Reshit, se fez carne, se encarnou, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então fica claro nessa leitura que essa ordem da criação é manifesta como uma pessoa, uma personalidade que é Deus e homem ao mesmo tempo, que segundo o Evangelho de João deve ser identificada como nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe a sua vida e que esse seja o primeiro devocional de muitos. No próximo capítulo eu vou falar sobre aquilo que teria sido visto por Deus por ocasião da predestinação. Vamos falar um pouco de calvinismo e arminianismo e vamos finalmente falar sobre os manuscritos do Mar Morto, o que esse agrupamento que estava ali no deserto da Judéia acreditava a respeito da onisciência de Deus e da determinação de Deus antes da criação do mundo. Um abraço, foi muito satisfatório, foi um prazer falar com vocês.